Me chamo Rafael Elfi, nasci no Rio de Janeiro, num subúrbio chamado Ilha do Governador. Fui criado em comunidade no Rio, até os 15, 16 anos. E nesse momento eu já estava metido, entre aspas, na cena musical de onde eu vivia. Eu tinha uma banda punk chamada Geração Perdida e adorava Joy Division e aquelas coisas dos anos 80. E a partir daí eu vi que eu tinha minimamente uma vontade de continuar com aquilo na minha vida, né? E faço música desde então. Me considero hoje em dia mais um compositor até do que um intérprete. E aí, pessoalmente, fui morar em São Paulo, tem uns 4 anos mais ou menos, por conta até da cena do Rio de Janeiro. Eu faço um tipo de som que algumas pessoas classificam como folk, né? E aqui no Rio eu não percebia que existia pelo menos não há 6 anos atrás, talvez, não existia uma certa cena. E em São Paulo eu já fui tocar num festival referente do estilo. E São Paulo, uma grande cidade, culturalmente vasta, muito maior que o Rio e tudo mais, tem os seus inúmeros problemas, mas me abarcou e estou vivendo lá, compondo. Lancei um disco que eu gravei no Rio de Janeiro, lá em Vargem Grande, um lugar que eu amo do Rio. Gravei em casa mesmo, tinha acabado quase 8 anos de banda e fui para casa, comprei um microfone condenser e uma plaquinha USB e comecei a fazer música, na verdade, para eu correr, né? À tarde eu faço Cooper e tudo e fazia as canções, ouvia nesse percurso e acabei gostando muito e falei, as que eu tinha mais apreço eu acabei juntando e falei, isso pode ser um EP e tudo mais, e virou o meu primeiro disco solo e que marcou realmente o início da minha carreira, dizendo assim, em 2008, chama Perro Negro. E desde então eu tenho já começado a produzir o que vai ser o segundo disco, com algumas releituras do Perro Negro, mas agora com banda, em estúdio, e seria mais ou menos essa a minha pequena trajetória. Então, essa influência até mais prática da arte na vida pessoal de um indivíduo dentro de uma sociedade tão desigual quanto é a sociedade brasileira, e até pensando a nível de outras sociedades parecidas, né, com problemas tão gritantes quanto a nossa, eu pessoalmente acho que a nossa questão prática da música ela tem sido reduzida, né, talvez esmagada pela indústria de consumo. A gente tem vários adventos que fizeram com que a nossa voz ela fosse de alguma forma tolhida e transformada num produto que é bom para que a pessoa acorde de manhã, tome café, como se você compusesse a trilha sonora de um comercial de margarina e não pudesse falar coisas que realmente estão acontecendo, né? Isso é muito ruim. Eu acho que musicalmente a gente tem um ponto assim que a gente não consegue ultrapassar. Além de músico, eu estudo ciências sociais e pretendo um dia ser professor, porque eu acho que o valor prático da música ela tem um limite, né? Eu acho que, comparando com as outras gerações, década de 60 no Brasil, a gente viveu um período muito especial, que foi a ditadura, então foi preciso uma luta muito grande e hoje em dia, como a gente não sabe necessariamente quem é o inimigo, eles conseguem disfarçar o inimigo, eu acho que fica mais difícil para essa juventude que está aí saber exatamente em quem apontar o dedo na cara, sabe? Então a pessoa, ao mesmo tempo que ela... eu estou muito feliz com as ocupações nas escolas, mas ao mesmo tempo que ela ocupa a escola, ela chega em casa e assiste um seriado da Rede Globo ou de qualquer outro canal que a gente sabe que tem uma questão de massificação cultural muito grande e que quebra toda a diversidade que o país tem. Então, tentando resumir, eu acho que a música ela se limita hoje em dia por conta de todas essas coisas, uma globalização que cada vez mais torna as vozes mais iguais, né? Traçando uma metáfora aqui, por exemplo, com os alimentos transgênicos, né? Que reduz as infinidades de tipo de semente, por exemplo, de café, para você produzir poucas e conseguir vender
para mais pessoas. Então, hoje em dia tem muitos adventos e eu acho que a gente tem que ler muita coisa para saber que caminho tomar, sabe? Que caminho transformar a nossa música, tirar ela da classificação até do Bauman lá de uma modernidade líquida e fazer isso virar uma coisa durável como era. Eu vim de uma geração da década de 80 que a gente tinha que pegar o bombril e botar na antena para assistir televisão, para assistir MTV. E hoje em dia eu acho que a facilidade, eu sou assim, maravilhado com a internet, mas tem coisas que a gente ainda não sabe que fim vão tomar, sabe? Então eu acho que a gente está num fosso agora e a gente não sabe que caminho vai surgir disso tudo, mas eu estou muito esperançoso com a galera que tá nova aí. Eu acho que a estética mudou. Eu como um cara da década de 80, percebo que fazendo música eu tenho que compreender que tipo de estética essa garotada escuta, sabe? As minhas referências não são as deles. E é isso, é uma troca. Eu estou me sentindo um pouco até conservador quando eu encontro uma galera mais nova, mas é muito bonito isso. Eu acho que essa que é a beleza da vida, a gente não saber para onde ela vai e a gente se reciclar a todo momento. A realidade de um artista independente na música brasileira. Tem um amigo meu, Felipe Longo, um parceiro, que ele definiu bem assim: a gente na verdade não é independente, a gente praticamente depende de tudo, assim, das pessoas, dos amigos e principalmente das pessoas que sentem o que a gente sente em relação ao trabalho que a gente faz. É uma realidade muito dura porque a gente sabe que existem muitas barreiras que o capitalismo impõe. Para quem acha que só existe ditadura na Coreia do Norte, em Cuba, tem que rever os seus conceitos. A dica é ler os livros de história, porque a gente vive sob uma ditadura capitalista muito forte e tem um comediante norte-americano que ele fala: você acha que você é livre? Vai na padaria e pega alguma coisa lá para você ver até onde vai a sua liberdade. A nossa liberdade ela é condicionada à questão do capital, quanto você tem no bolso. E a música invariavelmente não consegue fugir disso, né? Eu sou de uma geração em que a gente esperava assinar contratos com gravadoras grandes e ter aquele sonho de você ir para o estúdio e ter o advance, e ter a grana e entrar no estúdio só para gravar, show. Hoje em dia, praticamente, eu aprendi a fazer tudo. Assim, eu abri um CNPJ, eu sou meu produtor, a minha namorada ela é a minha fotógrafa, ela grava os vídeos, eu edito. Eu aprendi a lidar com, por exemplo, tem que fazer show no Sesc, você tem que ter toda a papelada burocrática, tem que abrir uma conta jurídica, enfim, hoje em dia você virou tudo. A única coisa que eu acho que deva ser relevante para esse ponto crítico nosso, né, como proletário da música, é entender que a gente perdeu as gravadoras grandes, a gente perdeu toda aquela indústria massiva cultural, mas existe ainda uma aura que faz com que a gente haja, e é isso que é a minha luta. A gente tem que desconstruir essa aura desse artista que necessariamente precisa ter um release coeso, polido, uma foto de divulgação. A gente age como se estivesse numa gravadora, só que por conta própria, sabe? Eu tenho pensado muito em como desconstruir até a minha imagem, pessoalmente mesmo, sabe? Que eu acho que são formas de opressões que a gente ainda não entende, mas simbolicamente são. Então eu acho que tem que repensar tudo isso. O nosso papel, obviamente, agora, como talvez eu acho que a gente deva enxergar. Nós somos operários e trabalhamos para as pessoas como o cara que troca o seu pneu quando você estoura o pneu numa estrada escura e você não tem para onde ir. O que o compositor faz é fazer isso só com a alma da pessoa. É tirar a pessoa de um lugar que talvez ela não saiba sair. A gente, com uma poesia, com uma melodia X, a pessoa consegue encontrar um caminho e talvez seja essa a nossa função. Eu praticamente gostaria muito de ganhar como ganha um padeiro, como ganha qualquer pessoa. Eu acho que esse fetiche aí que colocaram em cima da gente é que causa essa distopia e que causa, tipo, eu ganho 150 para tocar num bar e um outro cara que tem um nome X ganha 5 mil e eu não posso pagar o meu aluguel. Então essa é a realidade do artista independente na cena brasileira.
Olha, eu acho que existe uma geração pela prática da coisa em si, né? Dizer que eu não faço parte dessa geração porque eu toco um folk com influência do norte da África e do blues e da década de 80, né? Eu acho que não, acho que eu sou tão contemporâneo quanto, sei lá, quanto Los Hermanos, que é uma banda que eu não tinha muito apreço e acabei compreendendo, né, aquilo tudo, mas e compreendendo que a estética mudou. Eu não sei se isso, assim, de ter uma unidade, eu acho que não, acho que é uma unidade musical, assim, brasileira não. Na verdade, a gente tá caminhando para uma unidade global, assim. Eu acho que esse é o grande perigo, talvez. Quando a gente vê pessoas falando do que é e do que não é cultura, é muito perigoso. Por exemplo, vou dar um exemplo claro, assim, eu faço música folk e necessariamente ela é atribuída e valorada pelos músicos estadunidenses, Bob Dylan, Neil Young. Só que a gente tem música folk brasileira sendo feita desde a década de 60, 70, sabe? E a moçada que está consumindo isso, ela acha que música folk é o Mumford & Sons ou sabe, o último disco da banda folk que ninguém conhece, indie. E não, a gente teve o Raul Seixas, a gente tem Belchior, a gente tem Sarro Dix Guarabira, a gente tem Almi Sater, sabe? O cara que é um cara mais folk folk no sentido estilístico da coisa, esteticamente, né? Mas folk, na verdade, traduzindo, pra mim, é palavra, é pessoa. Então, funk pra mim é folk. Eu fui criado em comunidade do Rio, então samba pra mim é folk. Escola de samba enredo é folk, pagode é folk, sabe? O baião brasileiro, que eu moro em São Paulo e as pessoas têm uma xenofobia clara lá, que eu já vi várias vezes andando por lá. O baião nosso é o nosso western, assim, sabe? Então, eu acho que a gente faz parte da mesma geração, mas a gente não se conhece porque está acontecendo uma coisa que a gente ainda não sabe para onde vai levar a gente, né? O advento da internet é maravilhoso, mas a gente ainda não tem noção de como isso vai codificar para a gente um futuro, musicalmente, pessoalmente, eu acho. Acho que é isso. Olha, eu acho que se não tiver canção vai ter compositor. A gente é tipo barata, eu acho. Pode acontecer um holocausto, mas eu acho que a canção, para mim, ela não é... Talvez seja por isso que eu acredite que vai existir. Ela não é diferente das iluminuras lá, ou das ranhuras que faziam nas pedras, sabe? Eu acho que a necessidade de se expressar pode ser que numa realidade distópica a gente perca até o nosso parâmetro do que é se expressar, né? É uma pergunta bem complexa, eu estou me contradizendo. Ai, é difícil, velho. Eu prefiro ser otimista e realista, sabe? Eu acho que a importância está no agora e que agora é importante canção, sabe? Eu acho que é muito importante. É muito importante porque viver o que a gente tem vivido sem ter uma válvula de escape, sem ter um caminho um pouco mais suave para abrandar, assim, quando você chega à noite em casa e você quer descansar e tá cansado de ver televisão só com as coisas mais bizarras que tem acontecido, sabe? Uma canção que você já sabe o caminho para onde ela vai te levar, você já conhece o compositor, sabe que ele vai tratar bem você, assim, nossa, eu sou muito grato. As canções, na verdade, para mim, até as que eu faço, na verdade, eu não faço nem para as pessoas, eu faço para mim mesmo, é uma forma de me libertar. É um bote salva-vidas que eu lanço para quando eu tô mal e eu acho que, nossa, eles podem acabar com essa comunidade nossa, sabe? Eles podem acabar com o nosso sentimento, mas essa vontade que a gente tem de dizer o que a gente sente talvez seja algum fiapo aí de unidade biológica. Nossa, que pergunta difícil, velho. Nossa, é muito difícil, juro. Eu acho que... Bem, se não existir e eu estiver vivo lá, eu vou fazer música. Essa é a questão.